O curso de Reforma Trabalhista e Social visa transmitir informações aos cidadãos sobre as alterações realizadas pelo governo federal em diversos dispositivos da consolidação das leis do trabalho, apresentando os principais fatores relacionados e os impactos na relação trabalhista. Além disso, apresenta as funcionalidades do programa e-social. Nesta aula você irá conhecer os aspectos mais importantes associados às alterações da reforma trabalhista, no que se refere às características do trabalho autônomo e do trabalho intermitente. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Reforma Trabalhista e E-Social. Espero que tenha estudado bastante os assuntos da aula passada, pois eles são muito importantes. Agora vamos retomar o nosso estudo, pois ainda há muitos outros assuntos sobre os quais você precisa aprender. Na aula de hoje iremos estudar sobre mais aspectos que você deve conhecer sobre as alterações da CLT. Para começar, vamos destacar as modificações geradas pela reforma trabalhista em relação ao trabalho autônomo. Nessa questão, a reforma adicionou o artigo 442-B na CLT, que estabelece o seguinte. Artigo 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Bem, para entender essa disposição, precisamos ver qual é o artigo 3º da CLT. Então, veja só. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário. Dessa forma, é fundamental que você tenha em mente a seguinte informação. Fique ligado, mesmo nos casos em que o autônomo desempenha a mesma atividade econômica do tomador de serviços, não terá qualidade de empregado. Contudo, é importante destacarmos que em maio de 2018, o Ministério do Trabalho regulamentou algumas questões da reforma trabalhista a serem mudadas. Dentre elas, a Portaria 349, publicada no Diário Oficial da União, definiu normas para o trabalho de autônomos que alterou pontos específicos da reforma. Assim, foi determinado que a prestação de serviço do trabalhador autônomo, de forma contínua ou não o caracteriza como empregado orientado pela CLT. Em comparação ao exposto originalmente na reforma trabalhista, a alteração mais relevante se refere à exclusividade de contratação. Anteriormente, a reforma determinava a contratação do trabalhador autônomo exclusivo, porém isso era bastante reprovado por advogados trabalhistas. Então, a portaria do Ministério do Trabalho definiu que o autônomo pode prestar serviços de todo tipo a outras corporações que executem ou não a mesma atividade econômica sob qualquer modalidade de contrato de trabalho. Além disso, foi estabelecido que o autônomo pode se recusar a desempenhar uma tarefa solicitada pelo contratante. No entanto, para que isso seja permitido, assegura-se a adoção da cláusula de penalidade, quando existir essa hipótese em contrato. Mais uma modificação realizada é quanto à cotação das categorias que podem ser contratadas como autônomas. Dentre elas estão os corretores de imóveis, motoristas e representantes comerciais. Além desses citados, estão incluídos os parceiros e trabalhadores de outras categorias profissionais que exerçam atividades compatíveis com o contrato de autônomo.
Vale ressaltar que para que o vínculo empregatício seja reconhecido, é fundamental que haja subordinação jurídica. Isso significa que deve existir poder de comando do empregador quanto à função exercida pelo funcionário. Dessa forma, é preciso entender que, se não houver a subordinação jurídica, os trabalhadores contratados como autônomos não poderão mais exigir na Justiça o direito ao reconhecimento do vínculo empregatício nos casos em que as formalidades legais forem cumpridas por parte da empresa. Dentre essas formalidades legais que devem ser cumpridas pela empresa, é importante destacar as seguintes: celebração do contrato de prestação de serviços de autônomo, acordo e o pagamento dos honorários mensais, o desconto e o recolhimento dos encargos devidos pelo serviço autônomo, a prestação de informações aos órgãos competentes dos serviços prestados. Considerando todos os fatores que acabamos de mencionar, podemos concluir que, segundo a reforma, o trabalhador autônomo poderá prestar serviços de todo tipo a outros tomadores de serviços que desempenhem, ou não, a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, até mesmo como autônomo. Bem, mas e na prática disso tudo, você consegue imaginar o que de fato mudou? Para ajudá-lo com isso, vamos nos aprofundar neste assunto. Mas antes, vamos ver se você prestou bastante atenção ao que já foi explicado. Responda correto ou errado para a próxima declaração exibida. A prestação de serviço do trabalhador autônomo de forma contínua ou caracteriza como empregado orientado pela CLT. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Ótimo, essa afirmação é realmente errada, pois vimos que isso não acontece. Com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula. Para entender melhor as questões associadas ao trabalho autônomo, vamos conhecer um pouco mais sobre essa categoria. Tradicionalmente, o trabalhador autônomo é o pequeno empresário que gerencia a sua atividade econômica visando ao benefício próprio. Os principais exemplos são os chamados profissionais liberais, como médicos, dentistas, corretores de imóveis, marceneiros, dentre outros. Esses trabalhadores operam uma grande liberdade e gerenciam suas tarefas profissionais sem nenhum tipo de subordinação. Outros conhecidos exemplos são as diaristas e pedreiros, que atendem vários clientes sem que haja subordinação entre eles. Há ainda os vendedores ambulantes que vendem seus artigos nas vias públicas, sem nenhuma norma ou controle com horário a ser cumprido por dia. Assim, é importante entender que o trabalhador subordinado é aquele protegido pelas normas da CLT. Por sua vez, o trabalhador autônomo é o profissional que atua por conta própria, sem chefe, sem horário e encarando todo o risco do ramo. Baseando-se na lei antiga, a Justiça do Trabalho sempre exerceu um rígido controle a fim de evitar a ocorrência de fraudes. Isso porque empregados subordinados poderiam ser contratados como se fossem autônomos, com a intenção de se fraudar direitos como 13º salário, férias, FGTS e outros. Esse tipo de fraude tem como finalidade isentar a empresa contratante de realizar os recolhimentos previdenciários. O resultado disso é um gigantesco prejuízo para o trabalhador e também para o próprio Estado,
uma vez que os pagamentos devidos à Previdência Social são encobertos. No entanto, a reforma trabalhista gerou alterações que visam ampliar a opção de contratar autônomos e flexionar proteções firmadas aos empregados. Como vimos, o trabalhador autônomo basicamente é o pequeno empreendedor que opera por conta e risco e geralmente presta serviços a diversos clientes. Nesse caso, o trabalhador não possui nenhum vínculo com o cliente e pode até mesmo recusar algum serviço se a sua realização não o agradar. No que se refere à relação de emprego, o trabalho autônomo possui especificações próprias que o diferenciam das outras formas de trabalho. Vamos entender isso. Como já aprendemos, a relação de emprego é constituída pelo empregador e pelo empregado. Lembre-se de que já conhecemos o conceito de empregador na primeira aula desse curso, e vimos o conceito de empregado logo no início do encontro de hoje. Pois bem, considerando esses conceitos, é possível notar que a diferença entre o trabalhador autônomo e o trabalhador comum é realmente a subordinação. Diante do que acabamos de estudar, é muito importante que você fique atento a uma ponderação. Vamos ver qual é. Fique ligado, o trabalhador autônomo assume o risco das suas funções e opera por conta própria, sem chefes, normas, horários, ou seja, ele é total possuidor de suas funções diárias. Tendo todo esse contexto em mente, saiba que o trabalhador autônomo não possui salário nem remuneração fixa. Essa é uma das principais diferenças em relação ao trabalhador comum, contratado pela CLT, já que ganha quantias fixas mensalmente pelo serviço desempenhado. Para que você compreenda melhor essa diferença, vamos destacar um exemplo. Então, considere como trabalhador autônomo um pedreiro que irá executar uma pequena reforma em uma casa. Durante o trabalho, esse trabalhador sofre um grave acidente nas dependências da casa desse cliente. Por causa desse acidente, o pedreiro fica com sequelas que o deixa inválido permanentemente para realizar as suas funções profissionais. Nesse exemplo, a pessoa que contratou o profissional não possui nenhuma responsabilidade jurídica quanto ao acidente. Isso ocorre porque, como vimos, o trabalhador autônomo, ao desempenhar suas funções, assumiu totalmente os riscos. Dessa forma, esse profissional não pode exigir nenhum direito para o cliente contratante. Por outro lado, quando algum acidente de trabalho ocorrer com um funcionário registrado, a empresa contratante terá responsabilidade. Nesse caso, a empresa pode até mesmo ser condenada por danos morais e materiais gerados com a perda da capacidade do empregado de trabalhar. Desse modo, podemos perceber que quem contrata um autônomo não assume nenhum risco quanto à atividade executada. Além disso, também não é obrigado a pagar nenhum dos direitos constantes na CLT, como o FGTS, 13º salário, férias, dentre outros. Conseguiu entender as explicações? Vamos conferir com mais um teste. Decida se a próxima afirmação exibida é correta ou não. O trabalhador autônomo assume o risco das suas funções e opera por conta própria, sem chefes, normas, horários, ou seja, ele é total possuidor de suas funções diárias. Sim, não. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Parabéns, essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Agora que o conteúdo foi fixado, podemos prosseguir com o aprendizado. Outro ponto importante para o estudo de hoje é entender quanto aos benefícios na contratação de um trabalhador autônomo para o empregador.
Com base em tudo o que vimos até aqui, é fácil perceber que para quem contrata um trabalhador autônomo, os benefícios quanto à burocracia são nítidos. Isso porque, nesses casos, nenhum tipo de vínculo jurídico é gerado entre a empresa e o funcionário. Em função disso, como já mencionado, é frequente que empresas busquem simular um contrato de autonomia para não registrar empregados, o que gera muitos prejuízos. Nesse sentido, a fim de impedir as fraudes, foram elaboradas diversas barreiras para a contratação de um trabalhador autônomo no lugar de um empregado que deveria ser registrado. Como exemplo disso, podemos citar a determinação judicial de que o trabalhador autônomo não poderia desempenhar suas atividades para somente um empregador. Isso porque esse ato iria gerar subordinação e impediria a relação de independência entre os contratados. O que devemos frisar aqui é que a reforma não gerou grandes mudanças para o contrato do autônomo, sendo que todas as normas continuam as mesmas. A única alteração está na opção de o trabalhador prestar serviços a algum empregador de modo exclusivo. Contudo, isso não deve ser determinante para a declaração de vínculo empregatício. O que devemos entender bem é como essa alteração irá, de fato, influenciar o trabalho dos autônomos. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. Vimos no início da aula que a reforma trabalhista adicionou na CLT o artigo 442-B sobre os contratos de trabalho autônomo. Considerando essa adição, podemos perceber que o objetivo foi buscar aumentar a contratação de trabalhador autônomo no lugar da contratação comum, com as garantias da CLT. Essa tentativa de aumento das chances de contratação de um trabalhador autônomo foi possibilitada com a norma de exclusividade na prestação de serviços. Basicamente, isso significa que o profissional poderá desempenhar serviços autônomos para algum empregador de modo constante e exclusivo. Antes da reforma, essa situação era entendida pela Justiça como a existência real de uma relação de subordinação. Isso porque é característico do trabalhador autônomo ter uma vasta liberdade e uma variedade de clientes e tomadores de serviço. A nova lei é alvo de muitos críticos que acreditam que ela estimula uma forma de contratação que não protege o empregado e causa prejuízos à previdência social. Contudo, nos casos em que houver dúvidas quanto à autonomia e contratação pela CLT, deve-se ter em mente que a reforma não modificou o que é o trabalho autônomo. Assim, a subordinação ainda é o critério decisivo para a identificação de fraude no contrato de autonomia e constatação do vínculo empregatício. A discussão sobre esse assunto se deve ao fato de que a reforma modificou um fator não decisivo para a distinção entre o empregado da CLT e o trabalhador autônomo. Com isso, a reforma gerou uma mudança legislativa que não irá provocar efeitos significativos. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre o que acabamos de aprender. Fique ligado, de fato, o fator que sempre diferenciou a autonomia da relação de emprego foi a subordinação, que não deve ser confundida com poder ou liberdade de atuação dentro de uma empresa. Pois bem, tendo essa informação em mente, entenda que somente a liberdade na execução do trabalho não deve ser confundida com a autonomia. A Justiça do Trabalho indica que o fato de o empregado não receber ordens diretas
não elimina o caráter empregatício da relação, se ele estiver integrado e subordinado a uma estrutura empresarial. Assim, o direito do trabalho deve ter a compreensão bem clara sobre o real significado da subordinação, já que ela é determinante para a existência da relação de emprego. Vale frisar que é essa relação que assegura o acesso aos direitos e garantias, que são concedidos somente aos profissionais seletistas e não autônomos. Portanto, é possível notar que a reforma adicionou um aspecto que não irá alterar nem bloquear a Justiça de Trabalho. Para que prossiga detectando o vínculo empregatício nos casos em que haja fraude na contratação por meio de contrato de autonomia. Nesses casos é fundamental considerar a verdade dos fatos, já que uma relação de emprego não deixará de existir apenas em função dessa nova lei. Antes de prosseguirmos com o próximo assunto da aula, vamos fixar o conteúdo até aqui. Defina se a afirmação a seguir é correta ou errada. A subordinação é o critério decisivo para a identificação de fraude no contrato de autonomia e constatação do vínculo empregatício. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, essa sentença é realmente correta. Como vimos há pouco, respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula. Outro aspecto que devemos mencionar sobre a reforma trabalhista se refere ao trabalho intermitente. Os profissionais que atuam com contratos intermitentes são aqueles que trabalham somente em dias e horários específicos. Saiba que o contrato de trabalho intermitente é uma nova modalidade de contratação do trabalhador, tendo sido definido pela Lei da Reforma Trabalhista. O contrato de trabalho chamado de intermitente é aquele no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Nesse caso, acontece a alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, estabelecidos em horas, dias ou meses. Isso é determinado em qualquer tipo de atividade do empregado e do empregador, a não ser para os aeronautas, que são regulamentados por legislação específica. Desse modo, o profissional poderá prestar serviços de todo tipo a outros tomadores de serviço que desempenhem ou não a mesma atividade econômica. Para isso, poderá empregar contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho. Esse tema está contido no artigo 452-A da Reforma e passou por modificações com a Medida Provisória 808 de 2017. Essa medida provisória determinou que o contrato de trabalho intermitente deveria ser firmado por escrito e registrado na CTPS. Isso seria necessário mesmo em casos de estar presente em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva. Além disso, foi determinado que o contrato de trabalho intermitente precisaria ter alguns itens básicos. Vamos ver quais são eles. O primeiro deles é o campo para identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes. Também seria necessário registrar o valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser menor do que o valor horário ou diário do salário mínimo. Nesse item também deveria ser garantida a remuneração do trabalho noturno maior do que a do diurno. Outro aspecto que deveria estar contido nesse tipo de contrato de trabalho é a identificação do local e o prazo para o pagamento da remuneração. Contudo, é importante entender que essas normas presentes na Medida Provisória 808 de 2017
perderam a validade a partir do dia 23 de abril de 2018. Ainda assim, a Portaria MTB 349 de 2018 conservou a necessidade de essas informações estarem listadas no contrato intermitente. A importância desses dados está no seu objetivo de assegurar os direitos e obrigações para as duas partes. Antes de entendermos um pouco mais sobre essa questão, vamos esclarecer um ponto importante para a compreensão do assunto. Fique ligado, o objetivo da criação da modalidade de contrato de trabalho intermitente é o de flexibilizar as relações de trabalho e suas contratações, considerando as atuais relações de trabalho e emprego. Tendo ressaltado essa informação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Outra norma presente na medida provisória 808 diz respeito à necessidade de o empregador convocar o funcionário com, no mínimo, 3 dias de antecedência. Com a perda da validade da MP 808, foi estabelecido que após receber a convocação, o funcionário terá o prazo de 1 dia para responder ao chamado. Nos casos em que não houver resposta, presume-se a recusa do empregado. Mas uma regra estabelecida sobre o trabalho intermitente é que o tempo de inatividade não será considerado como tempo de serviço à disposição do empregador. Além disso, a contribuição previdenciária e o FGTS deverão ser recolhidos todos os meses pela empresa conforme os dispostos na lei. Do mesmo modo que ocorre com os outros funcionários, a cada 12 meses trabalhados, ele possui o direito de aproveitar nos 12 meses seguintes 1 mês de férias. Vale destacar que durante o seu período de férias, o trabalhador não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. De acordo com o artigo 444 da CLT e com a Portaria MTB 349 de 2018, é permitido às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente os seguintes itens: locais de prestação de serviços, turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços, formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços, formato de reparação recíproca, na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados. É importante fixar alguns pontos antes de avançarmos. Então, faça o próximo teste apresentado com bastante atenção. Selecione a alternativa que contém a palavra que completa corretamente a próxima declaração exibida na página de exercício. Após receber a convocação, o funcionário terá o prazo de para responder ao chamado, nos casos em que não houver resposta. Presume-se a recusa do empregado. 12 horas, 1 dia útil, 30 horas, 2 dias úteis, 3 dias corridos. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente, você realmente está prestando bastante atenção na aula. Agora, com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. Dando sequência ao estudo sobre o trabalhador intermitente, cabe ressaltar que a Portaria 349 determinou que o contrato deve ser celebrado por escrito.
Também é definida a necessidade de o contrato ser registrado na carteira de trabalho, mesmo quando for previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva. Nesse registro, é necessário adicionar a identificação, a assinatura do contratante e o endereço das residências das partes envolvidas. Como vimos superficialmente há pouco, mais uma mudança prevista na reforma se refere ao detalhamento da contribuição previdenciária. Assim, o empregador deve recolher as contribuições previdenciárias e depositar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esse recolhimento deve ser efetuado baseando-se no que o empregador paga mensalmente ao funcionário, oferecendo os comprovantes a ele. Outra norma presente na portaria indica que a empresa deve registrar na carteira de trabalho o salário fixo e a média dos valores das gorjetas relacionados aos últimos 12 meses. Outras informações que devem ser fornecidas se referem ao valor da hora ou do dia de trabalho. Esse valor não deve ser menor do que o valor dia-hora do salário mínimo ou menor do que ao que se paga aos funcionários da corporação para o mesmo cargo. Como também já mencionamos, a lei garantiu ao trabalhador intermitente a remuneração do trabalho noturno maior do que a do diurno. Mais um fator que deve ser anotado na carteira é o local e o prazo para o pagamento do salário. Importante frisar ainda que o trabalhador intermitente possui direito a férias, que podem ser divididas em até 3 períodos. Outro aspecto abordado é que nos casos em que o período de convocação para trabalhar ultrapassar um mês, o pagamento não pode compreender mais do que 30 dias. É determinado também que o valor devido precisa ser pago até o 5º dia útil do mês, posterior ao trabalho. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado, o trabalho intermitente possibilita às partes negociar os locais de trabalho, o turno e os meios de o contratante convocar o funcionário e ele responder ao chamado. No entanto, é preciso saber que o Ministério do Trabalho, por meio da Portaria 349, manteve a multa de 50% nos casos de ausência na convocação. Essa multa já estava estabelecida em uma medida provisória anterior, que caducou no Congresso. Também é importante entendermos as considerações relativas aos períodos em que o trabalhador não estiver prestando serviço. Então vamos ver quais são as considerações importantes a serem estudadas sobre esse assunto. Saiba que durante o chamado período de inatividade, o trabalhador intermitente pode prestar serviços de todo tipo a outros empregadores. Essa prestação de serviços pode ser executada por meio de contrato intermitente ou modalidade de contratação. Contudo, vale lembrar que esse período em que o trabalhador estiver inativo não será considerado tempo à disposição do contratante e não será remunerado. Também é importante mencionar que nas ocasiões em que ocorre fechamento da relação trabalhista, os valores rescisórios e o aviso prévio são calculados pela média dos rendimentos recebidos pelo funcionário no período de duração do contrato intermitente. Nesses casos, é preciso calcular somente os meses em que o trabalhador tenha recebido remuneração nos últimos 12 meses ou no tempo de validade contratual. A Portaria 349 determina também que a Comissão de Representantes dos Funcionários não substitui o papel do sindicato. É o sindicato que possui a função de defender os interesses coletivos ou individuais da categoria, até mesmo em assuntos judiciais ou administrativos.
Cabe ressaltar ainda que a cooperação dos sindicatos em negociações coletivas é indispensável. Chegou a hora de responder a uma avaliação para verificarmos seus conhecimentos. Faça-a com atenção. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. O contrato de trabalho intermitente não deve ser registrado na carteira de trabalho quando for previsto em acordo coletivo. A empresa deve registrar na carteira de trabalho o salário fixo e a média dos valores das gorjetas relacionados aos últimos 20 meses. O trabalho intermitente possibilita às partes negociar os locais de trabalho, o turno e os meios de o contratante convocar o funcionário. O Ministério do Trabalho, por meio da Portaria 349, anulou a multa de 50% nos casos de ausência na convocação. Durante o período de inatividade, o trabalhador intermitente não pode prestar serviços de todo tipo a outros empregadores. Perfeito, você compreendeu bem. Certamente todos esses exercícios irão ajudá-lo muito a memorizar mais facilmente o conteúdo estudado. Antes de encerrarmos a aula, é fundamental destacarmos mais uma informação referente ao assunto que estamos estudando. Para complementar o seu estudo, vamos ver como ficou a reforma trabalhista no trecho em que trata das questões associadas aos contratos de trabalho intermitente. Acompanhe a leitura com bastante atenção. Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento, que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho a parte que descumprir sem justo motivo, pagará a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50%, da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. 1. Remuneração. 2. Férias proporcionais com acréscimo de 1/3. 3. 13º salário proporcional. 4. Repouso semanal remunerado. 5. Adicionais legais. Parágrafo 7º. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal
e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Pois bem, diante do que acabamos de estudar, é fácil perceber que uma das maiores inovações geradas pela reforma trabalhista foi o trabalho intermitente. Vale citar que antigamente havia a figura do empregado horista, em que não existia uma regulamentação apropriada. Assim, por meio da reforma, a CLT incorporou essa inovação em seus preceitos. Podemos observar, portanto, que foram consideradas as inovações e a evolução da sociedade para a criação de novas normas, relacionadas à comunicação do funcionário e do empregador. Como vimos na explicação, a comunicação precisa ser realizada rapidamente pelo empregador, tendo 3 dias antes do começo do trabalho. Isso também ocorre com o funcionário, que possui apenas 1 dia útil para a confirmação. Sendo assim, é possível notar a nova modalidade de trabalho, que visa adaptar-se às novas relações da sociedade. Desse modo, o cumprimento total da norma precisa ser atendido por todas as partes envolvidas na relação de trabalho. Se houver situações em que ocorra o seu descumprimento, a busca do Poder Judiciário é indispensável para o seu cumprimento total. Para que você grave muito bem os assuntos estudados nessa aula, vamos assistir a um vídeo que certamente irá ajudá-lo a se lembrar do conteúdo. Bom dia, Pedro. Como você está? Olá, pessoal. Estou bem. E vocês? Tudo tranquilo também. Obrigada por perguntar. Como estão as coisas no seu trabalho depois da reforma trabalhista? Eu estou passando por várias mudanças, sabia? Estou prestes a assinar um contrato de trabalho intermitente. Essa é uma modalidade nova da reforma. E eu vou ter vários direitos reconhecidos. Acho que será muito bom para mim. Que legal. Parabéns pelo novo emprego, Pedro. Sem dúvidas, esse novo contrato será bom para você. É verdade. Essa nova modalidade é bem interessante. Falando nisso, você já passou um apuro enquanto trabalhou como autônomo, não é mesmo? Nossa, sim. Eu tive um problema muito sério quanto a isso. O que aconteceu mesmo? Eu sofri um acidente de trabalho enquanto fazia um serviço autônomo. Eu estava trabalhando em uma obra na casa de uma cliente. Eu estava arrumando uma parede e caí da escada. Ainda bem que não foi nada mais grave. Mas eu tive que ficar algumas semanas sem trabalhar, me recuperando. Tive muitas dores durante alguns dias. Mas a cliente não me ajudou em nada. Isso porque você estava trabalhando como autônomo. Então você assumiu os riscos da sua função. Assim, os danos sofridos seriam apenas seus. Sim. Foi o que eu descobri mesmo. Por isso agora estou buscando essa nova modalidade de trabalho. Quero continuar como autônomo também. Mas quero um pouco mais de tranquilidade em uma relação de emprego. Entendemos perfeitamente, Pedro. Vamos ajudá-lo com isso. Ótimo. Muito obrigado. Muito interessante, não é mesmo? Com essas demonstrações fica bem mais fácil memorizar as informações que transmitimos nas aulas. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha tirado bastante proveito dela, pois aprendemos muito. Estude bem essa aula, pois todas as informações apresentadas aqui são de fundamental importância para o seu sucesso na realização desse curso. Até a próxima aula.
Hoje falamos sobre as modificações na reforma trabalhista sobre o trabalho autônomo. Vimos que o trabalhador autônomo é o pequeno empresário que gerencia a sua atividade econômica visando ao benefício próprio. Falamos sobre contratos intermitentes, que são aqueles em que se trabalha em dias e horários específicos. Essa é uma nova modalidade de contratação do trabalhador. E vimos que, durante o período de inatividade, o trabalhador intermitente pode prestar serviços a outros empregadores. Espero que tenha tirado bastante proveito desta aula. Você concluiu sua aula. Para prosseguir, clique no botão Teste de Avaliação ou clique em Sair.